Mas nessa noite, nós estamos recebendo aqui o pastor Adriano. Vem cá, pastor Adriano. Vem cá, meu amigo. Para quem não conhece, quem aqui não conhece o pastor Adriano, levanta a mão. Quem não conhece o pastor Adriano? Levanta a mão. Acho que quase ninguém conhece essa história, só. Quase ninguém te conhece, né, cara? Ei, glória a Deus por isso, né? Pastor Adriano tem o quê? Já tem uns 2 anos já, pastorzão? Já tem um bom tempo, não tem? Rapaz, então seja bem-vindo à nova casa. Quando tu terminar, volta na casa de baixo. Amém. Por enquanto, nós estamos aqui no andar de cima. Amém? Então, louva a Deus. O pastor Adriano vai se apresentar, para quem não conhece. Para você que está nos assistindo, Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa live. Para você que vai nos assistir no YouTube, daqui a pouquinho, Deus abençoe sua vida e seja ministrado pelo Senhor numa palavra que vem diretamente dos céus para o seu coração. Amém? Já. Maravilha. Queridos, com muita alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quero expressar a gratidão da minha alma em poder retornar a esta casa abençoada. Eu tomei um susto quando cheguei e vi tudo apagado ali, mas de lá de baixo eu consegui ver uma irmã adorando dali mais ou menos. Falei, o mistério está mais em cima, Jeová. E aí chegamos aqui, mas quero agradecer ao pastor Christian, nosso amigo, por nos ceder esse espaço para mais uma vez ministrarmos aqui nesta amada igreja a palavra do Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do Gênesis, capítulo de número 19. Livro do Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Aos internautas, Deus abençoe, possam ser aí alcançados pela bondade, graça, misericórdia de Deus. Se os irmãos puderem, eu tenho um costume de sempre ler a palavra com a igreja de pé, tá bom? Quem pudesse colocar de pé. Livro do Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. A igreja pode repetir comigo no 3, 1, 2, 3. E aconteceu... Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos amados, o texto que nós acabamos de verbalizar, aqui no livro do Gênesis, capítulo 19, traz no seu contexto a história da vida de um homem por nome de Ló. É interessante observar que a história de Ló, ela não tem o seu início aqui no capítulo 19 do livro do Gênesis. Ela começa lá no capítulo de número 11, nos últimos versículos, quando a Bíblia fala
acerca da geração de Terá, que era pai de Abraão. E a Bíblia diz que Terá gerou Abraão, gerou Naor e gerou Arã. E Arã gerou a Ló. Logo nós entendemos que Ló era neto de Terá e era sobrinho de Abraão. A história de Ló, desde a sua infância, foi uma história marcada por grandes percas, porque diz a Bíblia Sagrada que quando Ló ainda era uma criança, ele teve a tristeza de ver o seu pai partir para a eternidade. A Bíblia diz que quando Arã, que era pai de Ló, veio a falecer, partir para a eternidade, a Bíblia diz que Terá ainda era vivo, ou seja, Arã morreu de forma prematura. A Bíblia não nos dá a informação acerca do que aconteceu com ele, mas quando nós olhamos para a vida de Ló, percebemos que ele agora está sem uma figura paterna. E neste momento que Ló está sem uma figura paterna, Ló precisa de alguém que venha assumir este lugar. E diz a Bíblia que a responsabilidade de cuidar de Ló recai sobre os ombros do seu avô, por nome de Terá. E Terá passa então a cuidar de Ló. Mas diz a Bíblia que havia um desejo no coração de Terá, e o desejo do coração dele era de levar a sua família para habitar nas terras de Canaã. A Bíblia Sagrada diz que quando Terá inicia esta jornada, em desejo de levar a sua família para habitar nas terras de Canaã, a Bíblia Sagrada diz que eles vieram até uma outra localidade, por nome de Arã também. Chegando ali, outra fatalidade vai acontecer na vida de Ló. A Bíblia diz que Terá, o seu avô, também parte para a eternidade. E mais uma vez Ló está sem uma figura paterna. Agora Ló precisa que alguém assuma a responsabilidade de criá-lo, de cuidar dele. E uma vez que Abraão, nesse contexto bíblico, já era casado, não tinha filhos porque a sua esposa, a irmã Sara, era estéril, a Bíblia diz que a responsabilidade de cuidar de Ló agora recai sobre os ombros de Abraão. É aqui, queridos e amados irmãos, que eu vejo Deus está dando a Ló uma oportunidade muito linda, mesmo a vida de Ló tendo sido marcada por grandes tragédias e percas. Deus está dando a Ló a oportunidade de ser criado com alguém que tinha intimidade com Deus. Ló passa a habitar na casa ou na tenda juntamente com Abraão. E Abraão adota Ló como se fosse o seu próprio filho. Eis a questão pela qual, quando no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus dá uma ordem ao patriarca Abraão, dizendo: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Deus faz algumas promessas para Abraão, e diz a Bíblia que Abraão começa uma jornada, e está escrito: e foi Ló com ele. Alguém chega até a questionar por que é que Abraão resolveu levar Ló, uma vez que Deus mandou deixar a parentela. É porque para Abraão, Ló não era qualquer parente. Para Abraão, Ló era como se fosse o seu filho. Havia um amor muito grande no coração de Abraão pela vida de Ló. Queridos, Deus está dando a Ló a oportunidade de andar com alguém que tinha um nível de intimidade com Deus muito profundo. É interessante observar que a Bíblia Sagrada nos orienta que o nosso irmão, por nome de Abraão, ele tinha o costume de sempre que chegar em alguma localidade, em alguma região, ele levantava
um altar em adoração a Deus. Ló vai ser criado em um ambiente onde altar era prioridade, adoração era prioridade, comunhão com Deus era prioridade. Ló teve todas as oportunidades da vida para se tornar um exemplo de fé, um exemplo de alguém que tinha comunhão com Deus. Mas quando eu analiso a vida de Ló, eu percebo que Ló não agarrou as oportunidades que Deus havia lhe dado. Porque uma vez que você olha para a Bíblia e vê Abraão se dedicando ao altar, e vê Abraão buscando a Deus, quando você olha para a vida de Ló, não há um texto na Bíblia sequer em que você vai ver Ló envolvido com o altar. Ló nunca se preocupou em levantar um altar para adorar a Deus. Ló nunca se preocupou em ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Ló nunca se preocupou com a oração. Ló nunca se preocupou com os propósitos. Ló nunca se preocupou em ter uma vida de intimidade com Deus, porque Ló pensava mais ou menos assim: eu não preciso orar, porque o meu tio já ora. Eu não preciso buscar, porque o meu tio já busca. Eu não preciso levantar altar, porque o meu tio já levanta altar. Então Ló vai passar, irmã, a viver a sombra da espiritualidade que Abraão tinha com Deus. Ló é a representação clara de uma geração que nós estamos vendo nos dias atuais. Uma geração que não ora porque mamãe é uma pessoa de oração. É um filho que não ora porque o pai já é obreiro na igreja. Ele diz: eu não vou orar porque o meu pai já ora. Eu não vou consagrar porque a minha mãe já consagra. Mas eu venho aqui esta noite dizer para os irmãos que vida com Deus é algo particular. A vida que o teu pai tem com Deus é o teu pai com Deus. Você tem que construir a sua própria vida de intimidade com Deus, está entendendo? A Bíblia Sagrada diz que Ló vai viver à sombra da espiritualidade de Abraão. E eu percebo uma geração, pastor Cristian, que nós estamos vendo hoje em dia, vivendo à sombra da espiritualidade do pai, da mãe, do pastor, do irmão e da irmã. Pessoas que não querem se envolver com Deus, porque já tem alguém na família dele que paga preço. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que está na hora de você sair da sombra da espiritualidade de quem quer que seja, e você construir um altar de adoração a Deus, para ter uma vida de intimidade com o Altíssimo. Quantos entendem essa palavra? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Ló não se preocupava com esse lado da vida espiritual, pelo contrário, Ló se tornou um crente materialista. A visão de Ló estava literalmente vinculada às coisas terrenas. Ló só se preocupava em aumentar o seu gado. Ló só se preocupava em aumentar os seus empregados. Ló só se preocupava com ouro, com prata. A visão de Ló era uma visão terrena. Ló não tinha uma visão espiritual. Queridos irmãos, eu sei que é muito bom termos o melhor aqui nessa terra. É muito bom ter um carro bom para você andar, uma casa boa para você morar, um lugar bom para você se alimentar, e isso não é pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que espera em Cristo só nesta vida é um dos mais miseráveis de todos os homens. Precisamos ter coisas boas aqui, mas a nossa mente tem que estar no céu, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Precisamos colocar a nossa vida espiritual como prioridade. E o crente tipo Ló era um crente materialista, só pensava nas coisas da terra, só queria as coisas aqui deste mundo. A Bíblia Sagrada diz que houve uma ocasião em que Ló estava tão próspero que Ló tinha muito gado, Ló tinha boi, Ló tinha ovelha, Ló tinha muitos empregados. A Bíblia diz que Ló tinha pastores que cuidavam do rebanho dele.
e a terra já não podia suportar mais, porque era muito gado. E a Bíblia diz que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E qual era o motivo da contenda? Lugar para colocar o gado para se alimentar. Os pastores de Ló começaram a dizer: não, o direito de colocar o gado aqui nesse melhor pasto é nosso. Os de Abraão falavam: não, nós colocaremos o nosso gado aqui. E começou uma briga, uma disputa por causa de lugar para colocar o rebanho para pastar. Abraão olha para Ló e diz: Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Abraão entendia que ele não iria entrar naquela briga. Ele olha para Ló e diz: a partir de hoje é o seguinte, você escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não tem como continuar mais. Eu não vou brigar por causa de espaço, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. O Deus que me chamou vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. Eu quero dar uma palavra para a igreja que me ouve aqui, porque se você tem uma chamada de Deus, você não precisa brigar por espaço. O Deus que te chamou é poderoso para cumprir a promessa que Ele te fez. Eu conheço tanta gente que briga para poder alcançar uma posição eclesiástica. Eu conheço pessoas que entendem que para chegar em algum lugar, ele precisa dar rasteira nenhum, puxar tapete do outro, porque ele diz: eu só vou chegar lá se eu conseguir tirar fulano de cena. Meu filho, se você tem uma promessa de Deus, você não precisa dar rasteira em ninguém, puxar tapete de ninguém, não precisa apagar a luz de ninguém para a sua brilhar. O Deus que te chamou vai cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Se você crê nisso, jogue a mão para cima e dá um brado de glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão então dá a Ló o direito de escolher. E está escrito, irmã, que Ló olhou para as campinas junto do Jordão e Ló pensou: estas campinas verdejantes é como o jardim do Senhor. Repita comigo: é como o jardim do Senhor. Mas olha para cá, não era o jardim do Senhor. Parecia que era, mas não era. E Ló vai abraçar aquilo que parece, mas não é. Escuta, tem um ditado que diz: nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser de Deus de fato é de Deus. Cuidado, meu irmão, tem muita gente abraçando aquilo que é aparência, aquilo que é aparente, mas não tem essência, aquilo que parece evangelho, mas não é evangelho. A Bíblia diz que Ló olhou e disse: é como o jardim de Deus, mas não era o jardim de Deus. É melhor você abandonar aquilo que parece e caminhar debaixo da promessa de Deus. Por quê? Porque quem vive debaixo da promessa de Deus não vive uma vida de aparência, vive uma essência de adoração, de graça e de comunhão com Deus. Eu estou sentindo que nesta noite Deus está falando com você, que você precisa analisar, ter cuidado para que você não venha abraçar aquilo que parece que é, mas não é. Parece que é o verdadeiro, mas é o falso. Ló abraçou aquilo que parecia, mas não era. Eu até parece que vejo, queridos e amados irmãos, Deus olhando do céu dizendo: Ló, se você fosse um crente de oração, como Abraão é um crente de oração, você saberia discernir e você saberia tomar a decisão certa para saber que você não está no caminho certo. Só que Ló não era um crente de oração. Abraão disse: eu posso ir para o lugar mais difícil, mas a promessa de Deus vai me acompanhar, e aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus vai me abençoar. Aleluia! Oh glória, vamos lá que eu preciso chegar aqui no texto. Estou fazendo uma introdução para você entender a mensagem. A Bíblia Sagrada diz que Ló, ele fica nas campinas junto ao Jordão, e ali ele arma a sua tenda.
Abraão se dirige até as regiões dos carvalhais de Manre e vai habitar ali. E a Bíblia diz que Ló foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Repita comigo, até chegar em Sodoma. Perceba que tudo que Ló adquiriu, varão, levou Ló a habitar numa cidade literalmente entregue ao pecado e à imoralidade. A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra era uma das cidades do mundo antigo, mais entregue ao pecado que os irmãos possam imaginar. Todo tipo de imoralidade se praticava naquela região. Olha onde Ló vai habitar, minha irmã. E eu disse quando li a Bíblia, li o texto, meu Deus, olha que situação triste. Ló vai parar num lugar dominado, um ambiente dominado pelo pecado. E o Senhor falou comigo, meu filho, até nisso eu estava dando a Ló a oportunidade de se tornar um cristão, um crente de referência. Eu disse, como assim? E Deus me disse, porque se tem um lugar que precisava de alguém para fazer a diferença, era Sodoma. Sodoma precisava de alguém que eles pudessem olhar para ele e falar, aquele ali é um exemplo de vida, é um exemplo de alguém que tem uma vida transformada. Mas o que me admira é que a presença de Ló em Sodoma não diminuiu em nada o pecado. Pelo contrário, o pecado só foi crescendo cada dia mais até incomodar Deus e Deus resolver destruir a cidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui acredita que um crente cheio do Espírito Santo de Deus, que tem vida no altar, é capaz de transformar o ambiente onde ele habita? Deixa eu ver quem acredita nisso. Por que é que o ambiente onde Ló habitava não foi transformado? Por que é que o ambiente onde Ló habitava não houve nenhuma mudança? Pelo contrário, a Bíblia diz que o pecado só aumentava. Eu vou lhe responder isso aqui daqui a pouco. Escuta, a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi chegando até as narinas de Deus, ao ponto que Deus, não suportando mais, Deus chama 2 anjos e diz assim, vamos descer lá, e eu vou averiguar se realmente está como está chegando aqui, e eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Deus diz assim, antes porém, vamos dar uma passadinha comigo, lá nos carvalhais de Manre, e eu vou conversar com Abraão, porque eu jamais ocultaria o que vou fazer ao meu servo Abraão, visto que ele será uma grande nação. Irmão, Deus é soberano. Deus pode fazer o que Ele quer sem pedir permissão para ninguém, mas Deus ama revelar os seus segredos para quem tem intimidade com Ele. Se você é alguém que tem intimidade com Deus, Deus sempre vai revelar os segredos dEle para você. A Bíblia diz que Deus vai lá nos carvalhais de Manre e começa a conversar com Abraão. E no meio da conversa a Bíblia diz que Deus vai revelar para Abraão qual era o seu propósito: destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão se lembra que lá em Sodoma está quem? Ló, o seu sobrinho. E Abraão vai entrar num processo de intercessão. E Abraão acreditava, meus irmãos, que Ló havia tomado uma posição. Abraão acreditava que Ló havia se tornado um homem de altar. Abraão acreditava que Ló havia se tornado um homem de comunhão com Deus e havia ganhado algumas almas para o Senhor. E Abraão disse para Deus assim: Senhor, o Senhor vai matar o justo junto com o ímpio? Deus diz: de forma nenhuma. E Abraão disse assim: se tiver 50 crentes lá, Deus disse: se eu encontrar 50 crentes lá, por amor a eles, eu não destruo a cidade. Abraão entendeu que Ló não tinha ganhado 50. Ele diz: e se o Senhor achar lá 45? Aí Deus disse: se eu achar 45 crentes, por amor a eles, eu pouparei a cidade, não destruirei a cidade. Aí a Bíblia diz que Abraão entende que Ló não ganhou 45 almas. E se o Senhor achar 40, por amor a eles, eu pouparei a cidade. Se o Senhor achar 30, por amor a eles, eu pouparei a cidade, não destruirei. Se o Senhor achar 20, por amor a eles, eu pouparei a cidade, não destruirei. E se o Senhor achar 10 crentes lá,
por amor a eles, eu pouparei a cidade, não destruirei a cidade. Abraão entendeu que Ló não havia ganhado 10 almas. Ló não havia ganhado 10 almas. Quem concorda comigo aqui que Ló era um péssimo missionário? Uma pessoa que passou anos a fios e não conseguiu ganhar 10 almas. A minha pergunta é: Ló tinha parentes ali em Sodoma, sim ou não? Sim. Ló tinha empregados, sim ou não? Tinha tanto que deu briga com os pastores de Abraão. Isso significa que Ló não ganhou nem a parentela dele. Ló não ganhou nem os empregados dele para Deus. Ló não era um ganhador de alma. Ló não conseguiu ganhar 10 almas para o reino de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída porque não havia sequer 10 pessoas ali tementes ao Deus que fez os céus e a terra. Ló era um péssimo missionário, minha irmã. A Bíblia Sagrada nos fala, escuta isso aqui, olha para cá, por favor. A Bíblia Sagrada nos fala que Abraão para então de fazer contas com Deus, porque se ele continua, nem Ló iria restar para contar a história. A Bíblia diz que Abraão vai interceder agora unicamente pela vida de Ló. E a Bíblia diz que por misericórdia de Deus, Deus envia 2 anjos até a cidade de Sodoma. E era aqui que eu queria chegar. Porque diz a Bíblia Sagrada que quando os anjos chegaram na cidade de Sodoma, encontraram Ló assentado à porta da cidade. É aqui, irmã, que mora o segredo pelo qual Ló nunca ganhou alma para Deus. Porque Ló era um homem que vivia assentado à porta da... Pastor Adriano, que pecado tem de ficar na porta da cidade assentado? Nesse tempo aqui, do tempo dos dias de Abraão, só se assentava na porta da cidade os magistrados, os juízes, se assentavam ali para ficar julgando o povo. Os estudiosos concordam que lá em Sodoma, Ló exercia a função de juiz. Ele era um magistrado ali, ele julgava a causa do povo. É por isso que Ló nunca ganhou uma alma, porque Ló era juiz, e a função do juiz é qual? Julgar. E toda pessoa que vive julgando a vida dos outros não ganha alma. Pode analisar para você ver, porque toda igreja tem um crente que gosta de julgar a vida dos outros. Lá na minha tem mais de um. Mas escuta, toda pessoa que você vê que gosta de ficar apontando o dedo para A, para B, julgando A, B, C e D, pode observar, ele nunca ganhou uma alma para o reino de Deus, porque quem já ganhou uma alma sabe o preço que nós pagamos para ver uma alma liberta ir para o céu. Ló era um crente juiz. Ló vivia julgando a vida dos outros. E olha para cá, Deus não te chamou para ser juiz. Nos dias de Jesus havia esse grupo de pessoas. Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês ficam na porta, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Então ele está te falando, está falando comigo, com você, que nós não fomos chamados para ficar na porta. Ele está dizendo: eu não te chamei para ser juiz, eu te chamei para ser pescador de homens, eu te chamei para ganhar almas para o meu reino. Então nós temos que sair da porta e pregar o evangelho, porque há almas lá fora que carecem ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Mas Ló era um crente juiz. Ló vivia julgando a vida dos outros. Figurão na cidade de Sodoma, morava numa casa boa. Quando viu os anjos chegar, foi tentar fazer média, porque ele não sabia que era anjo. Eles não chegaram lá voando, eles chegaram como peregrinos. E quando Ló vê eles, foi tentar fazer média. Chegou para os anjos, isso está na Bíblia aí, no capítulo 19, é só você ler. Olhou para os anjos de Deus e disse assim: rogo-vos, meu Senhor, que entreis na casa de teu servo. Vamos lá, estou vendo que os irmãos estão
com a Bíblia aberta, livro de Gênesis capítulo 19, versículo de número 2, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis no vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Aí eu me perguntei, irmã, que tipo de crente era Ló, que nem os anjos de Deus queriam entrar na casa dele? Que identidade tinha esse homem, que nem os anjos de Deus queriam estar debaixo do teto da sua casa? E os anjos disseram: a gente vai passar a noite na rua, mas não passa na sua casa. E aquilo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, irmão? E aquilo fez Ló ficar mal demais. Ele começa então a porfiar. A palavra porfiar aqui significa muita insistência. Ele começa a dizer: por favor, entra na minha casa, vai ficar mal para mim. O que é que vão dizer, né, a respeito do Ló? Vamos lá, quebra meu galho. Depois de muito insistir, os anjos foram para a casa de Ló. Quando chegaram na casa de Ló, a Bíblia diz que Ló está fazendo algumas coisas dentro da casa dele, para recepcionar os anjos, sem saber que era anjo. A Bíblia diz que os homens da cidade de Sodoma, do maior ao menor, vieram até a casa de Ló, cercaram a casa de Ló e começaram a gritar: Ló! E a Bíblia diz que quando Ló os atende, a Bíblia diz que eles dizem para Ló: cadê os varões que vieram a ti? Traga-os aqui fora, para que o conheçamos. A palavra conhecer aqui é conhecer intimamente. Eles queriam praticar o ato sexual com os anjos, o pecado do homossexualismo. E Ló olha para eles e diz assim: não faça isso, eles estão debaixo do meu teto, eu tenho 2 filhas em casa, eu dou a vocês, façam o que vocês quiserem, mas não toquem nestes homens. A Bíblia diz que eles olharam para Ló e disseram: este homem, como estrangeiro, veio aqui habitar, porque ele não era daqui, e agora quer ser juiz em tudo. Olha a expressão, quer ser juiz em tudo, porque Ló era juiz lá na porta da cidade. Eles estão dizendo: você é juiz lá, aqui não. Aí eles disseram: vamos entrar na sua casa e faremos mais mal a ti do que a esses homens que estão aí. Os anjos assumem a liderança, colocam Ló para trás e cega aqueles homens com uma cegueira tremenda, de maneira que era como se os anjos estivessem dizendo para Ló: enquanto nós estivermos na tua casa, o pecado não entra, porque a nossa presença é a presença de Deus, e enquanto a presença de Deus estiver na tua casa, o pecado é da porta para fora. Você crê nisso? Se a presença de Deus habita na sua casa, o pecado não vai dominar a sua família. Levante a mão, porque eu estou profetizando. Se a presença de Deus habita na sua casa, o pecado não vai entrar lá. O pecado é da porta para fora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um brado de glória a Deus por esta palavra? A Bíblia diz que os homens daquela cidade, mesmo cegos, ficaram caçando o lugar de entrar, mas se cansaram. Queridos e amados irmãos, os anjos olharam para Ló e disseram: Ló, tens alguém mais aqui? Teus filhos, os teus genros, as tuas filhas, todos que vocês têm aqui, tira-os fora deste lugar, porque nós iremos destruir este lugar. Irmãos, a Bíblia diz que Ló vai virar pregador. Reúne a família, culto doméstico. Primeira mensagem de juízo. Temos que sair daqui. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que ele foi tido por zombador. Diga comigo, zombador.
Por que é que ele foi tido por zombador, pastor Adriano? Porque Ló não era uma pessoa que tinha credibilidade. Ló era um tipo de pessoa que quando reunia a família, não era para orar, era para contar piada. Ló contou tanta piada que no dia que ele falou uma coisa que era verdade, ninguém acreditou nele. O povo caiu na risada. E Ló disse: eu não sirvo para ser pregador. Sabe o que Ló foi fazer? Foi dormir. Irmão, até hoje eu não entendo como Ló conseguiu dormir. Imagine você, se você recebesse um anjo lá na sua casa e falasse que iria destruir o lugar onde você mora, quem aqui conseguiria dormir? Mas Ló dormiu. E dormiu um sono pesado. Eu disse: Deus, como pode o camarada dormir sabendo que o Senhor iria destruir a cidade? E Deus disse: meu filho, não se assusta, porque tem muita gente dentro da igreja, sabe que eu estou voltando, sabe que o mundo será entregue na mão do anticristo, mas espiritualmente estão dormindo na minha casa. Espiritualmente estão dormindo na minha presença. Mas diga para eles: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, porque Cristo tem coisas para te esclarecer. Deus vai despertar aqueles que estão dormindo. A vida espiritual, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o Ló dormiu, roncou, babou o canto da boca. E quando foi de madrugada, bem cedo, os anjos disseram: Ló, é hora de levantar. Já viu aqueles meninos que o pai diz assim: é hora de ir para a escola, e eles dizem: deixa eu dormir mais 5 minutos. Era Ló. Ló não queria levantar. A Bíblia diz que os anjos, por misericórdia, segura aí, tem um dormindo aí também. Escuta. A Bíblia diz que os anjos, por misericórdia, olha para cá, pegaram na mão de Ló, na mão da esposa de Ló e na mão das 2 filhas de Ló, e tiraram e colocaram no caminho. Colocaram aonde? No caminho. Que caminho era aquele, pastor Adriano? O caminho para a salvação. Era aqui que eu queria chegar. Porque depois que colocou no caminho, a Bíblia diz que colocaram ali os 4: Ló, a esposa e as 2 filhas. Aí eles vão dar alguns conselhos. Primeiro conselho: escapa-te por tua vida. Primeiro conselho? É o primeiro conselho de Deus para a igreja do Senhor aqui esta noite. Escapa-te por tua vida. Ele não disse assim, irmã, escapem. Ele diz: escapa-te. Diga assim: por quê? Porque depois que você está no caminho, você precisa entender que salvação é individual. Por mais que você queira, não tem como você levar o teu pai para o céu, tua mãe para o céu, teu irmão, tua irmã, tua esposa, tua esposa. Salvação é individual. É um preço que cada um deve pagar para morar nas mansões celestiais. Observe, quando ele diz escapa-te por tua vida, ele está dizendo: Ló, até hoje, vai doer o que eu vou falar aqui, mas é mais ou menos isso. Até hoje, você viveu julgando a vida dos outros como juiz. Até hoje, você cuidou da vida de todo mundo. Aí estão dizendo: a partir de hoje, Ló, você não vai cuidar mais da vida dos outros, não. Você vai cuidar da sua própria vida. Você vai investir na sua própria vida. Você vai dar conta da sua própria vida. Escapa-te por tua vida. Aleluia! Está entendendo o conselho de Deus, irmãos? Nós não fomos chamados para cuidar da vida de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa própria vida. Porque diz a Bíblia: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o que, igreja? E perder a sua alma. Sabe o que ele está dizendo? Ló, já que você não ganhou Sodoma, ganhe você mesmo. Oh glória! Invista em você mesmo.
Irmãos, nós nunca vivemos um período tão precário como nós estamos vivendo no que tange a vida espiritual cristã, porque os crentes não estão escapando por sua própria vida. Os cristãos não estão se preocupando em se dedicar a Deus na oração, na leitura da palavra, numa vida de comunhão, no devocional a Deus. Estão trocando a oração pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E Deus está dizendo: a trombeta vai tocar, Jesus está voltando e você precisa tomar uma posição. Escapa-te por sua vida, irmão, porque o céu é um lugar maravilhoso, mas o caminho e a porta é estreita. Jesus disse: se alguém quiser, ninguém é obrigado, mas se quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz e siga-me. Porque não é fácil, você tem que investir, você vai sofrer, você vai chorar, vai derramar lágrima, mas um dia você vai dizer: valeu a pena, aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Escapa-te por tua vida, cuide da sua vida espiritual. Parabéns para a igreja que está aqui iniciando o propósito. Alguns já anteciparam, né, pastor? Parabéns, é isso aí. Escapa-te por tua vida. Segundo, não olhes para trás, porque o inimigo é assim. Uma vez que você está no caminho e você passa a se dedicar a Deus, Satanás vai fazer de tudo para você olhar para trás. E o que tem de crente, irmão, nesse período de pandemia, que estão olhando para trás, não é brincadeira. O que tem de gente que estão sendo desligados da comunhão da igreja, que estão pedindo a exclusão aos pastores. Sabe por quê? Porque não suportaram as portas do templo fechadas e aproveitaram para cair no pecado. Olharam para trás e voltaram para a vida velha. Irmãos, é como diz o pastor Jander: a porta do templo ficou fechada, mas a igreja continua aberta, porque a igreja não é parede, não é porta, não é lâmpada. A igreja é você, eu, nós somos a igreja do Senhor, aleluia. A comunhão deve continuar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os anjos disseram para Ló: não olhes para trás, irmão. Todos os dias nós somos tentados pelo inimigo a olhar para trás. Eu me recordo que um dia nós estávamos em um lugar, olha para cá, escuta isso. E distante assim, a 1 quilômetro aproximadamente, estava acontecendo um show mundano, alguma coisa do mundo. E som do mundo, os irmãos sabem, a 1 quilômetro, 2, 3 de distância, o som é tão alto que treme onde a gente está, né? E estava lá o pancadão comendo solto e a gente, um grupo de irmãos conversando, e de repente eu dou uma olhadinha para o pé do abençoado que estava conversando com a gente, crente, e estava bem assim, ó. E eu disse: o que é isso, varão? Ele disse: eu já fui bom nisso. Olhando para trás, irmão. Eu não quero saber se você foi bom nisso, foi bom naquilo, no que você foi bom. Quero saber se você é nova criatura. Porque a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, está escrito assim. Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Irmão, nós não podemos olhar para trás, porque lá atrás ficou aquela vida triste, tenebrosa, de pecado, de imoralidade, de prostituição, de bebida, de droga que você vivia. Lá no lamaçal de pecado, Jesus foi lá, estendeu a mão sobre você, tirou você do lamaçal, firmou teus pés sobre uma rocha, te deu um banho de graça, te cobriu com sangue e disse: é daqui para o céu, aleluia. Ei, speak no flassurgi amanaraia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão.
Diga para o seu vizinho aí, não olha para trás, irmão. Deixa eu prosseguir aqui. Eu me recordo, escuta isso, de uma ilustração, que havia um rei, pastor Christian, que precisava de um motorista no seu reino. Ele abriu um concurso e várias pessoas se candidataram, fizeram a prova para ser um motorista daquele rei. E o rei disse assim: os 3 melhores, eu quero testá-los pessoalmente. Pegou os 3 melhores, colocou dentro do carro e foi a uma localidade onde havia um abismo. E chamou o primeiro e disse assim: a que distância você consegue parar esse carro do abismo sem deixá-lo cair lá embaixo? Ele diz: rei, tem muito tempo que eu sou motorista, tenho muita habilidade, e eu consigo parar esse carro a 5 centímetros do abismo sem deixá-lo cair lá. E o rei disse: tudo bem. Chamou o segundo e fez a mesma pergunta: a que distância você consegue parar esse carro do abismo sem deixá-lo cair lá embaixo? E ele usou as mesmas palavras: rei, eu sou um homem muito experiente, eu consigo parar esse carro a 10 centímetros do abismo sem deixá-lo cair lá embaixo. Disse: tudo bem. Chamou o terceiro e fez a mesma pergunta: a que distância você consegue parar esse carro do abismo sem deixá-lo cair lá embaixo? E o terceiro disse: rei, ser-me-ia uma honra poder ser o seu motorista, ser-me-ia uma honra poder servir ao rei, mas eu quero dizer ao rei que do abismo eu quero distância. Aí o rei disse: você vai ser o meu motorista, porque eu vou usar no meu reino pessoas que fogem do perigo. Oh, meu irmão, nós não podemos ficar rodeando o abismo, passando perto do abismo. O inimigo está querendo destruir a sua vida. Abra os teus olhos. O rei está dizendo: corra do abismo, porque tem um céu de glória te esperando. Corra do abismo, porque é um céu de glória que Jesus foi preparar para a igreja. Terceiro conselho: não pares em toda esta campina, porque olhar para trás é tentador, mas as campinas que estão à nossa frente também são. Escuta, Ló só foi parar em Sodoma, por quê? Por causa das campinas, que parecia o jardim do Senhor, mas não era. Ele está dizendo: Ló, uma vez que você não olha para trás, Satanás vai colocar bandeja na tua frente, mas não aceite as bandejas do inimigo. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Aleluia. Irmão, nós temos que vigiar muito, porque todos os dias o inimigo tem colocado as campinas verdejantes diante de nós. Quando você está lá no seu celular, no Facebook, no WhatsApp, navegando nas redes sociais, quantas não têm sido as bandejas que o inimigo tem colocado na sua frente? E Deus está dizendo: faça como Daniel, rejeite as bandejas, mas viva uma vida com Deus, porque se você honrar Deus, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida, e o nome dEle será glorificado através de você. Quarto conselho: escapa lá para o monte. Para onde? Para o monte, para que não pereças. Ele está dizendo: Ló, só tem um jeito de você não perecer. Qual é? Vai para o monte. E a minha pergunta é: por que é que ele mandou Ló ir para o monte? Por que é que não mandou para as cidades vizinhas que estavam ali? Porque isso aqui é um tipo do arrebatamento da igreja. Por quê, pastor Adriano? Porque todo monte, quem aqui já subiu no monte, levanta a mão. O monte fica para onde? Para cima. Todo monte fica para cima. Ele está dizendo: Ló, quando a destruição começar, você não vai estar mais aqui embaixo, você vai estar lá em cima. Isso é tipo do
arrebatamento da igreja. Quem crê aqui que Jesus vai voltar? Quem crê aqui que esse mundo aqui será destruído? Quem crê nisso? Sabe que vai ser destruído? Anticristo, grande tribulação, não é verdade? Mas quando isso começar, a igreja não estará mais aqui. Quando a destruição começar, nós estaremos lá em cima, dando glórias e aleluia ao nome do Cordeiro. Quem crê nisso, aplaude ao Senhor agora e vai. Ló, quando a destruição começar, você não estará mais aqui embaixo, você precisa estar lá em cima. Escapa lá para o monte, tipo do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu encerro esta mensagem com uma palavra de esperança para a igreja. O mundo está em desespero, pandemia aí, estamos vendo aí que as coisas estão saindo do controle, e o povo está postando nas redes sociais, porque está tudo aí subindo, né? Arroz aí, está comprando arroz e entrou como se fosse ouro, né? 30 conto a sacola de arroz. Tem lugar que chegou a 50 reais. Você vai lá, está subindo tudo. E o povo, ai meu Deus do céu, está subindo. E a igreja tem que dar glória. Porque daqui uns dias, você também vai subir. Você também vai subir. Você também vai subir. Você também vai subir. Oh, aleluia. Daqui uns dias nós também subiremos. Estaremos no Monte Santo de Deus para todo sempre, aleluia. Oh, Espírito de Deus. E a diferença é porque aqui o arroz sobe, o governo abaixa. Mas depois que a igreja subir, ninguém vai fazer a igreja. Oh, glória, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Quem está feliz pela palavra do Senhor? Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares diante das campinas. O seu endereço é um monte. O seu endereço é o quê? Um monte. Não faça como a mulher de Ló, que não obedeceu, olhou para trás, e o que aconteceu com ela? Se converteu, virou uma estátua de sal. É Deus dizendo para você, todos que olham para trás vão ficar. Ela não poderia ter subido com Ló, mas foi olhar para trás. Então não olha para trás, irmãos. É daqui para o céu. Eu quero orar por você, porque eu quero te ver no céu. Diga para quem está do seu lado, eu quero te ver no céu. Diga para ele. Aleluia. Aleluia. Há um hino que se canta, geralmente canta mais na assembleia. Talvez você não conhece, mas talvez já ouviu. Um hino que diz assim: muito em breve de um povo que desapareceu. Vocês sabem, era um povo muito humilde que aqui. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Vocês sabem. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Aonde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as crianças que cantavam, muita gente se alegravam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê
Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Depois desse grande acontecimento, quem olhou para trás, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi embora pra Sião. Eu vou para Sião. Eita glória! Eu quero orar por você. Até o menino está dando glória a Deus ali. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Pai, ó Deus, a permanecer firme em meio a tantos desafios que nós estamos vivendo. Estamos vendo, Pai, este mundo totalmente, ó Pai, em desespero devido a essa pandemia. Os homens tremem de medo, mas a esperança da igreja é o céu. Ó Deus, a nossa esperança é chegarmos no céu de glória e estarmos contigo para todo sempre. Senhor, ajuda-nos a permanecer firme. Traga o teu renovo sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui esta noite. Ajuda-os, ó Pai, a permanecer em Ti, a escaparem pela sua vida, a não olhar para trás, a não aceitar, ó Pai, as bandejas que estão à nossa frente. Meu Deus, entendermos que o nosso endereço é o monte celestial. Jesus, enche o coração de cada um de nós com essa esperança, Senhor. Ó Deus, que possamos permanecer firme até o dia da trombeta tocar. Deus, eu creio que esse propósito que os irmãos estarão iniciando hoje vai trazer muito fruto para a tua obra. O Senhor vai honrar a fé do teu povo. O Senhor vai estender as tuas mãos sobre os teus filhos, e eles verão o resultado do esforço. Jesus, aleluia. Abençoe esta igreja, abençoe o pastor Cristian e a sua família e todo o santo ministério. Que esta palavra esteja guardada em nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer: quem pode, aplaude ao Senhor. E eu passo a palavra ao anjo da igreja. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Só quem vai morar em Sião aí, adora Ele! Oh glória! Oh glória! Como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom compreender, como é bom compreender que nós precisamos ganhar a nossa geração para o Senhor. Não sejamos um mau missionário, porque o pior missionário de todos os tempos se chama-se Ló. Mas Deus nos ensina com a história de Ló, para não repetir a mesma coisa. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, em especial com seu
testemunho. Pastor Adriano, muito obrigado, varão, por ter nos dado graça nessa noite. Muito obrigado. E que Deus possa nos abençoar aqui de forma infinita, no nome de Jesus. E que você possa ser porta-voz de Deus nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Messias.